Bem-vindos a mais um podcast Ambidestra. Pare um minutinho para pensar sobre alguma mudança que você viveu recentemente. Pode ter sido algo na sua vida pessoal, uma transição no trabalho, um projeto novo. Agora tenta se lembrar quais foram as emoções mais frequentes nesse processo? O que você sentiu? Certamente medo e estresse foram algumas delas. Todos os anos, várias iniciativas de mudanças organizacionais fracassam e geram enormes prejuízos para as empresas. E a razão disso, de 50% a 70% das iniciativas de mudança falharem, é porque tipicamente os processos de gestão de mudança não levam em conta justamente os aspectos da biologia humana. Mas o que é isso? Brit Andreata, que é especialista em neurociência, liderança e aprendizagem e autora do livro Programado para Resistir, explica que somos biologicamente construídos para resistir às mudanças. Isso ocorre porque o cérebro humano é projetado para buscar segurança e previsibilidade, e mudanças podem ser percebidas como grandes ameaças. E essa dificuldade para mudar é um fenômeno muito complexo. Ele está influenciado por fatores emocionais, racionais, neurológicos, mas a gente tem que entender essa resistência natural para a gente gerenciar a mudança de forma mais eficaz. Além disso, promover um ambiente de segurança psicológica e apoiar as equipes durante as transições para minimizar o estresse e aumentar a adaptabilidade também é algo fundamental. A gente tem que compreender que a mudança é um processo e não um evento. E as transformações, sejam elas pessoais, organizacionais ou até mesmo sociais, elas acontecem gradualmente, requerem tempo, esforço e adaptação constantes. E criar estratégias que considerem a neurociência da mudança é um caminho para facilitar a transformação. E para falar sobre isso, hoje a gente tem aqui a Ana Carolina Souza, que é mestre e doutora. Ela tem especialização em emoção e regulação da emoção. Nossa, estou curiosa para ouvir o que que é isso. Ela pensa que entender a fundo esses processos é como montar um grande quebra-cabeça, que nos ajuda a saber quem somos e o que podemos fazer para impactar positivamente a sociedade. Em 2010, ela fundou a sua primeira empresa, a ForBrain, que foi pioneira no Brasil a oferecer serviços de pesquisa em neurociência do consumo. E a partir daí, ela percebeu que a grande parte da sua motivação estava associada justamente à construção de um ambiente de trabalho autêntico, que fosse ao mesmo tempo saudável e produtivo. Foi esse novo olhar para a gestão de pessoas que deu origem ao desejo de fundar uma nova empresa, a Nêmesis. Super bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, André e Lilian. Estou muito feliz também com esse convite, da gente poder bater esse papo, né? Todo mundo tem muita curiosidade de como é que funciona o cérebro, né? O que são as emoções, então que eu possa contribuir com esse olhar para vocês também. Muito legal, a gente vai fazer um papo aqui muito gostoso, cheio de mudanças e desafios aqui que todo mundo percorre no dia a É. dia. Mas para começar, a gente queria saber, Ana, assim, o que levou você a escolher a neurociência comportamental como área de formação? E como é que foi Uhum. a trajetória sua na transição da aplicação do seu conhecimento em pesquisa de neurociência do consumo para um olhar mais amplo para a gestão de pessoas? Beleza, vamos lá, né? É um caminho longo, já são 20 anos. Mas eu sempre gosto de comentar que eu sou filha de uma antropóloga com um arqueólogo, um pouco incomum, né? Como contexto. Então, olhar para comportamento humano, falar sobre o comportamento, sobre a sociedade, é algo que fez parte da minha formação. Então, quando eu estava ali para entrar na faculdade, eu sabia que ou eu ia estudar comportamento, e na época eu estava muito influenciada pela Jane Goodall, né, primatologista, então eu pensei, vou estudar primatas, vou entender comportamento olhando aí para essa outra espécie, né? Ou ia fazer genética. No final, eu experimentei genética e concluí que não era muito a minha praia. E eu tinha descoberto que tinha um grupo, então, no FRJ, que estava começando a estudar emoções em humanos, que é algo que não é tão comum. A gente acaba usando muito modelo animal, né? Outras propostas para entender comportamento animal. E trabalhar com humanos, ou pensando em pessoas saudáveis, principalmente, não é algo tão comum. E esse grupo estava começando a pesquisa e eu corri atrás, bati na porta. Eu lembro que fui 3 vezes no laboratório e falei, não, eu quero trabalhar com isso aqui. E consegui, e fiquei aí por toda a minha formação acadêmica, né? Eu tinha muita curiosidade de entender como que essas emoções influenciavam o nosso corpo. A gente sempre cria essa ideia de que mente, cérebro, corpo são coisas separadas, né? Mas não são.
E na época eu tinha acabado de ver um artigo que mostrava a relação de hormônios com comportamentos agressivos, né? Testosterona e comportamento agressivo. Eu fiquei encantada com essa área, que chama psiconeuroimunologia, né? Ou psiconeuroendocrinologia, que é um nome gigante, para falar dessa relação. E eu queria muito entender por que certas emoções tornavam o nosso corpo mais vulnerável e como a gente podia fazer o caminho contrário. Então, eu me formo com esse olhar, eu tenho a oportunidade de fazer projetos com neurociência aplicada, então trabalhei com pacientes, trabalhei com militares, trabalhei com estudantes, em diferentes contextos, sempre observando essas respostas emocionais, a resposta de estresse, as respostas afiliativas, e medindo hormônios, medindo células do sistema imune, tentando observar a frequência cardíaca das pessoas. E já lá no final da minha formação acadêmica, eu tive a chance, fui convidada para empreender, para abrir uma empresa, que foi a ForBrain, a primeira empresa. Na época, eu falei assim, não, mas não tem nada a ver, né? Eu sou cientista acadêmica, estou aqui de boas, terminando o doutorado, é só seguir, né? Na época, eu falei, não vou seguir esse caminho, mas a minha família me apoiou. Falou assim, é legal, né? De repente vai ser uma coisa diferente. E aí eu perguntei, na época, para o meu amigo de faculdade, de pós-graduação, Billy Nascimento, por que que ele queria que eu fosse sócia dele? Tanta gente para chamar. E ele me falou assim, olha, porque você é a pessoa que eu conheço que lida melhor com pessoas, que é uma coisa que eu não faço tão bem. Eu vou precisar de alguém para treinar a equipe, para desenvolver, para criar os processos. E eu acho que é uma coisa que você faria muito bem. A gente sempre brincou que ele também me prometeu um laboratório, demorou anos até eu ter um laboratório, mas depois tem, está lá o laboratório da Forma. Então, a minha participação nessa primeira empresa passava muito por esse trabalho, que era um trabalho que hoje a gente vai colocar dentro do que é aí o escopo do RH, né? Como é que a gente cria os processos, orienta as pessoas, direciona essas pessoas, como é que a gente faz a manutenção desse clima, como é que a gente zela por essas pessoas, pela performance delas. E com o tempo, eu fui tendo quase que um reconhecimento natural nesse trabalho. As pessoas tinham muita curiosidade, assim, poxa, uma startup, né, de inovação no Brasil, rala para caramba, quase não tem recurso, está todo mundo sorrindo, né? Está todo mundo fazendo o seu trabalho. A gente tinha um bom clima, tinha um bom desempenho, tinha bons resultados. E eu comecei a observar para a maneira como eu fazia essa gestão, para a maneira como a gente olhava para esse processo organizacional. E eu fui me dando conta que a gente usava aquele mesmo conhecimento sobre as emoções no nosso dia a dia, e que mais? E que havia uma área de conhecimento aplicado, que é a neurociência organizacional, que trabalhava com isso. Então, a gente enxergou que o que a gente fazia muito naturalmente havia oportunidade no mercado para a gente não só atuar com a neurociência, apoiando a relação das marcas com os seus consumidores, que é o trabalho da ForBrain, mas também apoiando a relação das marcas com seus próprios colaboradores. E aí eu vivo esse movimento, né, de spin-off com uma outra amiga também de pós-graduação, que também era sócia da ForBrain, a Thaís Gameiro, e a gente decide fundar a Nemesis. E o nosso trabalho agora é não só fazer pesquisa, mas também orientar, né, formar as pessoas, trazer essa informação. A gente sempre diz, se você pudesse olhar para as pessoas da maneira que eu olho, o que que você faria diferente com o seu conhecimento, né? Então, como se a gente pudesse transferir aí essa lente sobre o comportamento humano que a neurociência traz. Essa é um pouco minha trajetória rapidinha aqui. Muito legal, bacana demais. E por falar em comportamento, Ana, a gente estava aqui, né, pensando um pouquinho, vou discutindo um pouquinho antes a questão dos hábitos e tudo mais, Uhum. e se fala muito sobre vieses também, Sim, e os vieses, muitas vezes, eles vão direcionar o nosso comportamento, né? Isso vai impactando no nosso dia a dia. E aqui a gente está falando sobre mudança. Então, conta pra gente, assim, quais são os vieses que você vê mais presentes nesses processos de mudança, né? E como eles geram um impacto nesse processo, porque se o viés impacta no comportamento, ele vai ter um impacto sim. positivo ou negativo nesse processo de mudança, né? E aí a pergunta que não quer calar, será que é possível reprogramar o cérebro, né? O que que seria uma estratégia ou estratégias que a gente pode aplicar justamente para construir esses novos hábitos que ajudem a gente a percorrer melhor, né? Esses momentos de mudança. Perfeito. Os vieses sempre, né? Então, assim, de 10, 10, né? Eles sempre vão estar impactando e influenciando o nosso comportamento. A ter consciência dos vieses nos ajuda a criar estratégias para lidar com aquilo que a gente reconhece que faz parte, né? E acho que quando a gente fala de mudança, então, existem milhares de vieses, né? Centenas, literalmente, de vieses. Mas dentro de gestão de mudança, talvez os mais comuns que a gente vai trazer tem a ver com a aversão à perda. Então, muito difícil para o nosso cérebro
se conectar com uma coisa que vai acontecer no futuro. Na verdade, a gente precisa da previsibilidade, como vocês trouxeram no início, mas a gente tem dificuldade de estimar um ganho futuro. Porém, a gente se conecta muito fortemente com a dor do presente. Então, normalmente, eu sinto mais forte a dor do que eu estou perdendo, do que está mudando. Então, e toda mudança representa necessariamente algum tipo de perda, né? Porque algo está se transformando, o que havia deixa de existir, então há uma perda. E eu não sei o que vai acontecer. Então, mesmo quando eu digo, olha, mas vai ser muito melhor. Quer ver uma bem simples? Mudança de apartamento. Minha sócia se mudou durante a pandemia, sofreu meses assim, com a mudança. Chorava, achou triste, passou todo o luto da mudança. Se mudou, o apartamento é muito melhor, ela nem pensa mais no antigo. Mas esse processo faz parte. A mesma coisa vai acontecer para uma organização. Ainda que você diga, olha, esse sistema vai melhorar muito a nossa vida, a gente vai ter indicadores, vai ser mais ágil, o seu trabalho vai ser mais eficiente. Eu não sei nada disso, eu nunca vivi isso. Eu só sei o que eu estou deixando de ter. Então, a versão à perda é bastante comum de você observar, né? Existe o status quo. Então, além das emoções negativas associadas à mudança, a mudança ela passa necessariamente por mudança de hábito. Hábito é um tipo de memória e é uma funcionalidade, uma possibilidade que o cérebro tem justamente para economizar energia. O cérebro ele gasta quase um quarto de toda a energia disponível que você tem. É muita coisa, né? Pensa quanto você pesa. É 1,5 kg, mais ou menos, 1,4 kg, mais ou menos, que consome um quarto da sua energia. O resto do corpo está lidando com os outros 3/4 que ficou, né? Então, economizar energia é muito importante. Mudar hábito é muito difícil. Status quo tem a ver com facilitar a tomada de decisão para evitar mexer num processo que daquele jeito está funcionando muito bem, obrigado. Então, a gente tende a ir nos mesmos lugares, comer a mesma coisa, né? Deitar no mesmo lado da cama, usar a ferramenta daquela maneira, chegar no trabalho e fazer uma certa rotina, falar com as mesmas pessoas. A gente fala de mudança, a gente pensa em grandes mudanças organizacionais, fusão é uma grande mudança. Mudou o sistema, também é uma mudança. Chegou alguém novo na equipe, também é uma mudança. Sempre está mexendo. E eu sempre estou com uma certa antipatia, uma vontade, preguiça de ter que mudar a maneira como eu decido, mudar a maneira como eu faço. Então, o status quo é um outro viés. E tem um que eu adoro, que chama Endowment Effect. Se a gente fosse traduzir, seria efeito de possessão, digamos assim, né? Que é a preferência que eu tenho, ou o valor que eu dou maior àquilo que é meu. E tem várias formas de testar isso, mas na mudança seria mais ou menos o seguinte: vamos implementar um novo sistema. Ele é melhor, é mais eficiente. Aí tem um colaborador que continua usando a planilha de Excel de 10 anos atrás, que ele criou. Fala assim, que a minha planilha é muito melhor. Essa planilha faz tudo. O que é isso? É porque é meu. Fui eu que criei. E porque é meu, né? E eu tenho uma identificação, eu tenho uma relação com aquilo, o valor daquilo é muito grande. Então, aqui a gente falou de 3 vieses. Mudar exige energia, eu tenho que tomar decisões novas, eu tenho que trabalhar recursos que eu não estou acostumada a trabalhar e eu não quero, né? Eu preciso abrir mão do que eu tenho, frente a uma coisa que eu nem sei, e eu abro mão de uma coisa que eu identifico como minha, ou seja, que vale muito mais que qualquer outra coisa que você tenha para me oferecer. Então, são vieses que eles fazem parte. Saber que eles existem permite que a gente tente hackear esse processo. E dá para mexer? Sempre dá para mexer, o que não quer dizer que seja fácil. Mas quando eu reconheço que é assim que funciona, por exemplo, quanto mais a gente puder fazer uma transição nessa mudança com as pessoas, melhor. Envolvê-las na mudança, melhor. Porque eu já sei que vai ser difícil para você abrir mão do teu Excel, né? Da agenda de papel. E as brigas de agenda de papel, gente, que a gente via para usar a agenda virtual, todo mundo junto, né? Então, a gente fala assim, olha, eu entendo, mas vamos tentar usar? Qual que seria a vantagem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar trazer um motivador positivo. O que você ganha se com o novo sistema você tiver mais tempo? E se você se torna uma referência, já que você é a pessoa que mais conhece dessa planilha de Excel, eu vou treinar você. Você se torna a referência do sistema e você treina as equipes. Então, a gente mantém essa pessoa num lugar de referência, a gente dá valor à experiência dela nesse processo. O que a gente está fazendo? A gente está usando uma motivação que ela é positiva, ela gera aproximação, ela gera um movimento positivo a favor da mudança para compensar essa emoção negativa que tende a gerar uma retração, uma resistência.
Então, dependendo da dor que você identifica principal nesse grupo, ou das diferentes dores associadas à mudança, a gente vai tentar criar uma estratégia que vai envolver a pessoa, que vai criar um efeito de grupo. Então, vai treinar essa pessoa com um grupo que já está vivendo a mudança, para que ela seja alguém que agora se adapta à pressão de grupo, que a gente chama, né? Todo mundo faz desse jeito, eu não quero ser a única que não. Eu me adequo ao grupo, né? Então, a gente vai usar outros vieses, inclusive, para ir criando uma transição mais confortável para essa mudança, e cada caso vai ter aí um caminho que seria um pouco mais eficiente, né? Faz sentido? Muito bem. E essa história do reprogramar o cérebro, então, né? Porque a gente estava falando ali no começo, né? Que a Brittany Deato fala que a gente é programado para resistir. Então, assim, como é que a gente quebra isso? Como é que a gente reprograma, né? Essa questão de criação de hábitos, como que surge essa motivação que você falou? Tem que colocar o que mais que a gente pode fazer para começar esse processo de reprogramar? Perfeito. Ter um alvo, ter uma referência, diz, olha, para lá que a gente vai, e essa referência, que é a motivação de médio e longo prazo, ela deve fazer sentido para todos. De alguma maneira é importante a gente tentar. Às vezes não é possível sempre, mas tentar alguma coisa que faz sentido para todos. A partir disso que a gente cria uma âncora, ainda assim vai ser difícil passar pela mudança, né? Mesmo que eu queira mudar, mesmo que eu saiba como mudar, ainda tem que vencer a resistência a essa mudança. E aí existem algumas orientações que vão favorecer tomada de decisão, favorecer novos comportamentos para que eles se tornem um hábito. Porque ele vai virar hábito pela repetição, né? Então é como se a gente tivesse que ir escorando a repetição do novo comportamento e dando apoio para isso acontecer. Pessoas que já estão mais preparadas fazem isso mais rápido. Pessoas mais resistentes fazem isso de maneira mais devagar, mais longa, com mais recaída. Numa organização, tem todos esses grupos. Quem já está pronto, quem está no meio do caminho, quem está lá atrás, quem nem pensou. Então, algumas orientações básicas são: simplifica. Tudo tem que ser facilitado. Se for assim, a gente vai sair de A para A do avesso em uma semana, a gente está dificultando muito. A gente está pedindo um movimento muito abrupto. Então, será que dá para fragmentar isso? Então, assim, etapas de um jogo? Vamos mudar até aqui. E aí a gente celebra, que a gente comemora que a gente conquistou uma mudança em direção à grande transformação. Agora, próxima etapa. Próxima etapa. Então, a gente vai devagarinho tentando transformar aquela rotina do que é mais fácil e mais interessante, mais atraente, mais agradável, para o que é mais difícil e mais desafiador ou que eu não quero fazer. Aí esse vai ser o último. E sempre das pessoas que estão mais abertas, para as que têm mais resistência também. Porque aí você vai criando esse movimento de grupo. Então, simplificar e facilitar é um. Gerar movimento de grupo é outro. A gente fala de tornar social. Cadê o grupo de pessoas formadas que depois passam a representar a mudança, que agora tem seus pupilos, né? Isso é um movimento de grupo. Você vai agregando pessoas nesse movimento de transformação. E o momento da orientação é muito importante. Então, por exemplo, o que você pede para ser ajustado ou adaptado tem que ter um timing, tem que ter uma hora correta. Vou dar um exemplo fora de organização, mas pensando em mudança de comportamento. Eu quero que as pessoas economizem água. Ter um cartaz falando economize água no corredor não é no momento correto. Qual o momento correto? Quando você vai lavar a mão. É quando você está usando a água. Então, quando eu vou lavar a mão e tem um cartaz, é o momento correto. Mas se eu tornar mais divertido isso, com uma gamificação, eu agrego motivação. Então, agora está na hora certa e é mais divertido. Que é assim, será que você consegue lavar a sua mão apertando o botão uma única vez? É bom para você e é bom para o planeta, né? É uma forma de trazer uma brincadeira. Então, essas estratégias que agregam uma emoção positiva, como o humor, como a gamificação, que chamam a atenção, que são salientes, se destacam, né? E que vão devagarinho criando essa transição para a mudança, são formas de você diminuir o peso desses vieses. Eles ainda existem, a gente vai equilibrando isso e vai deslocando esse grupo com menos prejuízo para a mudança. O que acontece com a mudança quando ela é abrupta, quando ela é forçada, quando ela não leva em consideração o processo emocional? Geralmente ela é atribulada, ela tem caminhos paralelos, ela tem conversas paralelas, ela tem movimentos de resistência, e é como se a gente fragmentasse o grupo ainda mais. E aí você começa a ter dissidência, alguém que já foi, alguém que está indo para o lado contrário, alguém que está criando uma história paralela da organização, e a gente perde força.
Então, a mudança ela já vai ser difícil sozinha. Quanto mais a gente unir o grupo ao redor da mudança, mais rápido e mais confortável vai ser. E tem um ponto que você comentou, que eu acho que é um fator crítico que a gente vive na pele aqui nos processos consultivos de transformação cultural também, que é essa questão dos grupos, assim, ninguém se vai ter grupos que têm mais abertura, isso é questão de modelo mental, que é o tema aqui do nosso, episódio, né. Então, pessoas que têm um modelo mental que é construído pela sua cultura, pela sua história, por enfim, por todas as bases você traz, que te carregam aqui como ser humano. E outros grupos que vão ser de fato ou mais abertos e outros muito mais resistentes. E aí sempre entra nesse dilema, assim, porque a gente vê muitas organizações querendo mudar todo mundo ao mesmo tempo, que é o que você falou, e aí traz isso em pequenos grupos. Como identificar quem são os grandes mindsets abertos de crescimento e para justamente ajudar por onde começa, assim, onde estão as melhores hipóteses, assim, é feito um assessment, como é que a gente identifica esses perfis? Perfeito. Sim, você faz pesquisa, e essa pesquisa ela pode tanto ter um caráter comportamental, como você falou, mas mindset, de base. É uma pessoa com um perfil, digamos assim, né? Uma característica de maior abertura à mudança ou maior resistência à mudança. Algumas pessoas têm mais abertura, são pessoas que já lidaram com a mudança mais vezes e aprenderam com isso, porque a gente aprende a lidar com a mudança. A gente fala assim, por que tem gente que adora mudar? Essa pessoa aprendeu a lidar com a mudança e se sentir menos ameaçada, né? Independente se é no trabalho, na vida, né. Às vezes Independente. ela tá na Isso, vida sempre mudando, exato, fazendo transformações, isso já carrega exato. uma outra bagagem, né. Então, na vida, uma pessoa com mais flexibilidade, como característica comportamental, como traço, né? Ela vai ter mais maleabilidade. Ainda assim, ela pode estar a favor ou contra aquela mudança. Então, tenho habilidade, digamos assim, mais ou menos. Estou mais ou menos preparada para mudar, concordo ou não, mais ou menos. Então, a gente pode entender isso como uma característica e a gente pode entender como contexto. E o contexto é pensando nessa mudança, nessa proposta, nesse discurso da empresa, nessa argumentação trazida pela empresa, qual a sua posição em relação a isso. E a gente vai investigar não só a minha visão como colaboradora em relação à sua proposta como organização, estou comprando o quanto eu compro, o quanto eu concordo, mas a gente também vai ter que investigar o contexto comportamental daquele grupo. Por exemplo, o quanto existe de segurança psicológica, o quanto existe de confiança, o quanto existe de empatia. Como esses colaboradores e os líderes julgam a qualidade e a relação com a comunicação de uma organização. É uma boa comunicação? Tem abertura nesse relacionamento? Eu me sinto amparado na relação com essa empresa? Ou eu me sinto insegura na relação com a empresa que eu trabalho? A minha liderança traz segurança ou traz insegurança na maneira como ela lidera? Eu me sinto valorizada, e entra toda a questão da motivação. Eu me sinto valorizada? Então, a gente consegue entender, por exemplo, falta tempo para acontecer a mudança ou falta reconhecimento do valor dessas pessoas para que elas se abram para a mudança. Porque se eu me sinto deixada de lado, preterida, né, invisibilizada no processo de mudança como profissional, eu resisto. Se eu acho que eu vou ser substituída por um sistema e não sei quem eu sou, né? Mudança muitas vezes passa pela minha atuação como profissional. Mexer na minha atuação como profissional é mexer na minha identidade, né? Nós somos, em grande parte, o que nós fazemos, a qualidade do nosso serviço. E a gente fala assim, tem uma coisa muito melhor. Eu lembro de uma palestra que eu fiz num evento sobre transformação digital. E a pessoa ficou lá 1 hora falando da automação e o quão maravilhoso era aquele super robô que conseguia analisar currículos em 20 minutos e entregar o melhor candidato para a vaga. E aí, quando eu entrei em seguida para falar, eu falei assim, pois é, muito mais rápido. E você que está aí, foi contratada para ser uma ótima profissional de RH, que sabia fazer seleção de currículos, vai fazer o quê agora? Então, a gente não pode esquecer que toda mudança ela pode ameaçar alguém como identidade. Então, a gente tem que fazer essas análises e aí a gente quantifica. Quantos por cento tem a ver com pressão de tempo e sobrecarga? Quantos por cento tem a ver com insegurança e falta de confiança? Quantos por cento tem a ver com uma discordância em relação à proposta de mudança? É claro que esse é o caso que a gente não consegue mudar. A mudança organizacional pode acontecer de forma imperativa.
vai ter uma fusão. Eu, como colaboradora, posso dizer que não concordo, isso não vai mudar a decisão. Mas então, se eu discordo, por que que eu discordo? E como a gente cria uma estratégia de comunicação que consiga buscar o processo empático, ou seja, mas em meio a tudo que está acontecendo, como é que a gente mantém sinergia, mantém conexão? Então, a pesquisa ela vai dar esse detalhamento, essa profundidade, olhando não o que as pessoas falam, mas para os processos comportamentais, para o que elas observam na sua rotina e a identificação dos fenômenos de base. É uma questão de engajamento, é uma questão de empatia, é uma questão de segurança, e a gente consegue direcionar a melhor estratégia de o que você prioriza, porque isso tem a ver com um número maior de pessoas ou menor, o que vai te atrasar mais. Então, motivação é muito crítico, tem que priorizar o que tem a ver com motivação, com esse tipo de andamento que a gente pode dar a partir da pesquisa, né? Excelente, muito bom. E eu ia comentar aqui que, no fundo, né, eu acho que todo mundo parte do princípio da importância da comunicação sobre a mudança. Isso todo mundo sabe. É importante falar sobre, comunicar, ser o mais transparente possível, mas nem todo mundo percebe a importância do diálogo sobre a mudança, que é o que você está trazendo, né? Então, assim, tem um sistema que está dando feedback, né? E às vezes a gente não tem mecanismos formais, vamos dizer assim, para que essa comunicação não seja só one way, né? Muito bom. Exatamente, exatamente. Ela, às vezes a comunicação ela é unidirecional, que você está falando, e mesmo que haja insuficiente, a quantidade de canais que chega e a capacidade de leitura das críticas ela é limitada. Bom, eu vou puxar aqui rapidinho, então, mais um ponto que você fala sobre a tal da homeostase organizacional. Então, conta um pouquinho para a gente o que é esse termo. E eu acho que muitas das organizações estão passando por um dilema enorme este ano sobre a questão de, aproveitando, vai essa mesma pergunta, sobre como é que eu posso puxar para performance, que é um, né, a gente está vivendo em tempos onde a gente está sendo todas as empresas, todos os negócios pressionados para resultado, eficiência, ao mesmo tempo que a gente está tendo maior crise de saúde mental da história, enfim. E às vezes essas coisas parecem contrapontos, né, então assim, que não é possível você performar, você ter um time excelente, mas manter o equilíbrio, a saúde física e mental do teu time. Então conta um pouquinho pra gente sobre esses pontos. Perfeito, né? A homeostase organizacional é um termo que já é usado, mas usado como uma analogia da lógica da homeostase, que é a necessidade dos organismos de se manterem em equilíbrio, né? E que, na verdade, diferentes sistemas biológicos também vão ter essa lógica de homeostase ou de equilíbrio, né? Fala lá em Fernando de Noronha, tem equilíbrio, né? A natureza está em equilíbrio, então equilíbrio é um conceito importante para a biologia, né? A gente fala de homeostase organizacional, a gente traz esse paralelo, mas a gente propõe que a gente, de fato, olhe para a fisiologia. Então, que a gente agregue à discussão da homeostase organizacional os processos emocionais que vão gerar impactos físicos. Então, quando a gente perde o nosso equilíbrio emocional, a gente vai ter uma resposta de estresse, né? E essa resposta de estresse, que vem como uma ameaça a alguma coisa, né, que ameaça diretamente minha existência, e pode ser uma ameaça real ou percebida ou psicológica, né, o medo de que algo possa acontecer já é lido como uma ameaça, vai gerar impactos físicos. A gente vê, como você falou, cada vez mais questões ligadas à saúde mental e desdobramentos que são correlatos físicos dessas, né, dessas enfermidades. As pessoas têm desmaios, têm dores de cabeça, vivem doentes, isso vai impactar sobre presenteísmo, sobre absenteísmo, sobre performance. Então, olhar para isso agora é necessário. E a gente sempre teve essa ideia de que não, mas a gente tem que pressionar, tem que performar, tem que ter resultado, e olhar para a saúde e bem-estar é luxo, né? É o que eu faço quando eu tiver tempo, eu descanso. Quando eu tiver tempo, eu cuido do meu bem-estar. Mas não existe um sem o outro. Então, assim como um ecossistema em equilíbrio performa melhor, pessoas saudáveis e com bem-estar performam melhor. Pessoas cansadas e esgotadas não se concentram, não tomam boas decisões, perdem o trabalho, erram recorrentemente, não se comunicam bem. Então, o que a gente começou a perceber, né, nesse uso da lente da neurociência e profissionais que estudaram estresse tanto tempo, é que existiam alguns casos ou alguns grupos, algumas empresas que a gente fala assim, isso aqui está tudo errado. E a gente começou a dar esse nome, olha, está sem equilíbrio, não tem homeostase organizacional. São grupos onde a gente tem, geralmente, muitos conflitos,
muito comportamento individualista, muita baixa de empatia, ou seja, uma dificuldade de comunicação enorme, e por isso a gente perde a colaboração, as pessoas reagem emocionalmente, começam a ter carga de estresse, sobrecarga de estresse, ficam doentes, erram, têm dificuldade de concentração, e aí você vai como se fosse uma espiral negativa. Aqui, pressionar mais não resolve. Cobrar não resolve. E, surpreendentemente, trocar pessoas tampouco resolve, porque o fenômeno de homeostase ele passa por uma relação de cada um de nós, como indivíduos, e as nossas respostas emocionais em relação ao ambiente, aos estímulos do ambiente. E esses estímulos são tanto físicos, concretos, de novo, olha, eu tenho ergonomia, onde eu trabalho, eu tenho um computador que funciona, porque se não funciona o equipamento, isso gera já uma carga de estresse, isso atrapalha a performance. Isso é lido como não reconhecimento. Vocês sabiam? Não ter uma qualidade de estrutura para trabalho é visto como um baixo reconhecimento da equipe. E tem as questões relacionais. Eu não gosto das pessoas. Eu não me dou bem com a liderança é tóxica. A empresa não compartilha dos meus valores. Então, tudo isso se soma e isso vai girando, fica como se fosse desengrenado. Então, o nosso trabalho, muitas vezes, é observar tudo isso que fica aparecendo como epifenômenos. Temos um problema de comunicação aqui com essa pessoa, com essa equipe. Temos um problema de engajamento com essa equipe. Quando a gente vê, na verdade, está tudo meio fora do lugar e passa pelas questões emocionais que vão influenciar outros processos inconscientes, como os hábitos, como a atenção, como a tomada de decisão. E aí a gente começa a organizar essas variáveis com pesquisa, tanto quali quanto quanti, e orientar esse cliente. Falar, isso aqui tem problema aqui, aqui e aqui. Vamos começar por esse ponto. Então, por exemplo, o cliente quer ter uma equipe aberta para inovação, mas a gente vê que a equipe sequer tem segurança psicológica. Não tem como trabalhar a criatividade se não há abertura a erro. Não há abertura a erro se não tiver segurança psicológica. Então, qual que é o primeiro passo nosso como consultoria? Vamos controlar a ansiedade ou o estresse, se tiver presente. Então, as pessoas têm que, de alguma maneira, aprender uma autogestão. Pode ser diretamente, ensinando práticas como respiração, uma forma de regular estresse. Pode ser uma gestão de tempo. Pode ser trazer equilíbrio de vida. Mas se está tudo desorganizado na vida de todo mundo, a gente não consegue operar muito bem. Então, a gente organiza a vida das pessoas. Fala, agora vamos aprender a nos comunicar. O que é empatia? Como é que você escuta com atenção as pessoas para saber como atender as demandas e negociar as suas? Como é que você coloca limites? Aí, a segurança psicológica vem como possibilidade num ambiente que está sob controle, digamos assim, em termos de performance e desempenho, e que tem espaço para comunicação. Aí você consegue trabalhar os processos que vão trazer a criatividade. Então, é como se a gente pudesse criar uma sequência de ajustes que passam por mudança de comportamento. E quando a gente fala disso, assim, quando a gente fala de mudança, imagina uma bomba relógio, né? Uma equipe que já está super tensionada, com muita dificuldade, você impõe alguma coisa. Aquele sistema motivacional de defesa negativo, das emoções reativas, ele se acirra. Aquela resposta ao estresse se acirra. Então, uma equipe em desequilíbrio, uma organização em desequilíbrio de homeostase, como a gente diz, ela é mais vulnerável às mudanças que são necessárias no mundo que a gente vive. A gente não vai passar sem mudança, né? A gente precisa ser adaptativo, inovador, flexível. Caiu o projeto, caiu o cliente, mudou. Veio uma pandemia, teve uma enchente. A gente está, né, agora lidando com muitas variáveis que exigem dos times autonomia, performance, flexibilidade e resiliência. E se a gente não tiver esse estado emocional equilibrado, a gente não chega nesse resultado. Então, ele é realmente uma condição homeostática, porque ele é o mínimo necessário para você performar sem abrir mão da saúde das pessoas, né? Então, é esse olhar que a gente traz para essa base. Nunca o soft É skills é tão maravilhoso, né? importante, né? Exatamente. É. E é maravilhoso, né, esse paralelo que você faz, porque no fundo a gente sempre diz, né, uma empresa é um organismo vivo, né? Tudo que tem ali pessoas envolvidas não tem como, né, a gente não levar em consideração que tem que cuidar do ambiente, tem que entender que uma parte impacta a outra, todo esse pensamento sistêmico que a gente vai falar mais para frente também. Ana, você aplica aí a neurociência organizacional, né? E aí eu queria que você contasse para a gente, então, sabe aquela história de alguma coisa que falhou?
A A gente está história. trazendo aqui um monte de estratégia super boa, né, de como contornar essa Aham. gestão de mudança, de como fazer acontecer, mas assim, quando falhou e por quê? Conta pra gente. Comigo como consultora, qual uma falha comigo mesma, na minha experiência como líder ou atendendo um cliente, ou tanto faz, Eu acho que assim, olhando para um processo de olhando transformação para um dentro de uma processo. organização, né, que você, de repente, pegou ali já em curso, ou que dentro do Perfeito. processo foi para uma rota talvez não recomendada, enfim, né. Vamos lá. Então, alguma coisa que falhou e por quê? Uma que foi marcante, né? Teve acho que talvez um dos maiores projetos que a gente contribuiu para o processo de gestão de mudança, era um processo desses que estava determinado, a mudança ia acontecer, era uma implementação, era uma troca, na verdade, né? Que não é nem implementação, é a troca de um sistema que ia conectar todas as áreas, diferentes áreas de uma mesma organização. Então, passava por diferentes grupos, o que torna tudo ainda mais desafiador. Porque se a gente tem treta dentro da equipe, pense quando envolve diferentes áreas, né? A área comercial, a área que vai fazer a gestão desse atendimento, né? Todo mundo junto, tendo, o pessoal que desenvolve o produto, tudo meio que embolado. E a gente, quando pegou o atendimento do cliente, já estava em curso, como você falou, já estava acontecendo, já haviam áreas que já tinham passado pela mudança, e eles estavam sentindo uma resistência muito grande à adoção desses processos. Então, o que eles começaram a perceber era que estava rolando essa conversa paralela, esse disse-me-disse, e que os boatos estavam criando cenários assim drásticos que não tinham nada a ver com a realidade. É o que eu sempre digo, o nosso cérebro ele cria histórias. Se você não conduzir a narrativa de um processo de mudança para as pessoas, elas terminam a história na cabeça delas. Nem sempre o cenário é bom, geralmente ele é péssimo, né? Então, isso começou a gerar uma certa competitividade entre equipes, uma certa dissonância entre lideranças, e quando a liderança não está alinhada, tudo fica ainda mais difícil. E aí eles chamaram a gente, e a gente trabalhou em 2 estágios. O primeiro estágio desse trabalho foi pegar uma equipe responsável pela condução do processo de mudança. Então, tinham representantes de todas essas áreas, diferentes níveis. A gente treinou essa equipe como se fosse, né, um squad para trabalhar a gestão de mudança com o olhar da neurociência comportamental. E durante esse processo de treinamento, né, que foram aí uma sequência de workshops que foram feitos, ele era uma atuação real, era vívido. Então, era assim, primeira etapa, entenda que quando a gente trabalha a mudança, existem fenômenos de resistência, existem os viés, existem a motivação negativa. Vai lá nas equipes, conversa com as pessoas, porque a gente falou que não costuma ser feito, e escuta, usando a escuta empática, a escutativa, né? Entende qual é a dor dessas pessoas e volta para o próximo encontro. Eles não tinham nem conversado com todos os grupos dentro da organização. Geralmente, as equipes técnicas, operacionais ficam um pouco de lado nesse processo, mas são as pessoas que colocam a mão na massa, que vão tocar o sistema. São as pessoas impactadas pelo sistema diretamente. As pessoas cujas rotinas e hábitos serão mais transformados. Então, olhar para uma mudança e falar, olha, para o meu cliente vai ser melhor, é fácil. Olhar para o cliente que vai ser melhor e para o seu colaborador que vai perder e alinhar esses interesses é que é difícil. Então, eles fizeram esse trabalho, voltaram, e quando eles voltaram, a gente falou, então, como equilibrar a mudança? E eles criaram estratégias de ações organizacionais de comunicação, de ações que vão além de comunicação, de formação de pessoas, de reconhecimento. A gente usa muito a motivação intrínseca. Qual o propósito da gente aqui? Por que que passar por essa mudança suporta esse propósito, valoriza esse propósito? É uma coisa que nós temos em comum, né? O propósito de uma organização, quando ele está bem trabalhado, e era o caso dessa empresa. O que que você perde, mas o que que você ganha? Como é que você pode ser uma pessoa diferente? O que que tem a ver com o que você busca? Como é que a gente facilita a mudança? Então, eles criaram as estratégias, implementavam e traziam feedbacks. Então, foi uma ação aplicada, e passar essa fase de treinamento, que essa squad ficou mais bem preparada para lidar com desafios emocionais, a gente seguiu fazendo uma série de outros encontros, cujo grande objetivo era fortalecer a visão sobre a mudança. Em diferentes equipes, foram os 14 workshops que a gente fez no total, com cada uma dessas equipes, onde havia um espaço para troca, para discussão, que era facilitado pelos nossos consultores. E o grande objetivo era sair desse lugar que eu não sei muito bem o que está acontecendo aqui, me mandaram fazer, mas eu não concordo, para temos algo em comum, algo que é vantajoso para todos, e nós não estamos indo em sentidos opostos, nós seguimos sendo um grupo.
Então, foi um projeto bem legal, porque ele começava bem turbulento, e no final de um ano, que foi o tempo que a gente ficou com esse cliente, a coisa se engrenou, seguiu, e eles conseguiram implementar a mudança sem outras decorrências, um pouco mais de suavidade, com um pouco mais de entendimento de com o que eles estavam lidando. Então, foi um que a gente começou meio assim, sabe, chacoalhando, um pouco inseguros, mas deu certo, e a gente já atendeu esse mesmo cliente em outros cenários parecidos, que a coisa está acontecendo, ele está cada um para um lado, e a gente vem num processo que a gente chama de intervenção, né? Não só trazendo conhecimento, mas sendo um agente de transformação de perspectiva, de comportamento, para ajudar a acelerar essa mudança emocional, né, que as pessoas estão vivendo. E aí você falou uma coisa que pra gente é chave, assim. Isso você ficou durante um ano com É eles isso. no processo de mudança, porque é isso, gente, assim, o que a gente vê de cliente, assim: "Ah, vamos fazer um workshop de 2 dias e eles vão mudar o mindset e vão estar super conectados". Ajuda, ajuda pra caramba. Mas se você sair de lá e continuar nos mesmos hábitos, no mesmo formato de rotina de dia a dia, que as pessoas não se falam, não tem esses diálogos e tudo mais, aqueles 2 dias ao longo do tempo se perdeu, né, então é consistência, mudança de cultura, mudança de hábitos requer muito, né, muito empenho, muito esforço. E agora a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso papo. E aí a gente Oh. faz um momentinho aqui final que é um pingue-pongue, você responder aí o que vem na tua cabeça, de maneira Beleza. mais primeira coisa que vier mesmo na sua mente. E aí a gente vai fechando aqui o nosso super papo. Fico em estado de flow quando? Ah, para mim o estado de flow ele aparece quando eu danço, eu amo dançar, e quando, na verdade, quando eu preparo apresentações, quando eu faço apresentações, eu gosto muito de dar aula, de fazer apresentação, de fazer palestra, e aí quando eu começo a montar uma apresentação, eu me perco completamente, então talvez seja um dos grandes momentos de flow, eu adoro pensar, escolher os slides, a didática, adoro. Sabemos bem. A última coisa que eu experimentei fazer pela primeira vez foi? Aquarela. Eu decidi treinar minha flexibilidade com aquarela. E minha avó, que foi professora de desenho por muitos anos, falou assim, mas aquarela é a mais difícil. Não, mas eu só acho bonito. E assim, né, um pouco nesse exercício do desapego, do acertar sempre, do performar bem sempre. Então, todas as minhas aquarelas são manchadas. O gato ainda se mete no meio, que mancha mais ainda. Mas é isso, é só porque eu acho bonito o padrão de cores, a fluidez, né? E acho que é uma forma de exercitar aí o não controle. Mudança é? Mudança para mim tem duas palavras que eu relaciono bem. Primeiro, resistência, é o que você falou, assim. A mudança passa por plasticidade cerebral e eu sei bem, né? Então, são mudanças físicas que vão acontecer no seu cérebro, elas demandam tempo para acontecer. Então, você tem que resistir ao processo de mudança, mas quando ele acontece, eu acho que você ganha flexibilidade. E talvez seja uma das coisas que mais me atraem. A possibilidade dessa maior adaptabilidade é muito encantadora para mim. Bom, muito bem. Deixa pra gente então super dicas de leitura, de conteúdos aí, né? Acho que você, como mestre e doutora, deve ter uma grande biblioteca, mas deixa uma dica aqui para quem está ouvindo a gente hoje. Sim, tem muitos, né? Bom, então tem alguns pesquisadores que eu acho que a gente, quando fala de memória, o Ivan Esquerdo foi um pesquisador muito importante aqui, né? Que trabalhou no Brasil por muitos anos, mas é mais ligado à academia, né? Quando a gente fala de mudança, o processo emocional ele é muito relevante. Então você também aprender um pouco sobre inteligência emocional, olhar, né? Para os artigos, para os textos do Daniel Goleman, vai ser uma vantagem para você. Existe uma terceira dimensão que é o Dan Ariely, trabalha com tomada de decisão, neuroeconomia, também é um autor que vale a pena, porque a gente também vai flertar com tomada de decisão quando a gente fala de mudança. Então, acho que são três variáveis importantes da gente estar observando. Mas vou deixar como dica um livro, que é um livro que ele é menos conhecido, chama O Ponto de Equilíbrio, da Christine Carter, foi publicado no Brasil pela Sextante. Ele é um livro que fala sobre mudança, sobre gestão de mudança, de uma forma muito didática, muito básica, fala sobre autocobrança, sobre como a gente dosa um pouco as expectativas ao redor dessa mudança, do que a gente é capaz de fazer, mas ele tem como objetivo a promoção do bem-estar. Então, acho que é bem legal poder unir essas duas temáticas. Eu acho que um ponto importante nosso é aproximar os conceitos que foram sendo estudados cartesianamente, né, na academia, como coisas separadas, mas na vida real está tudo junto.
Se a gente não trabalha bem mudança, a gente não consegue trabalhar bem performance, não vai ter bem-estar. Tudo isso anda junto quando a gente olha para a fisiologia do cérebro, né? Excelente, obrigada. Obrigada a Foi vocês, foi um prazer. incrível a nossa conversa, que continua aqui nos nossos canais, então ambidestra.net no nosso site, tem lá os e-books de cada temporada, tem as novidades da Ambidestra no nosso Instagram, ambidestra.sou, no LinkedIn, agora no YouTube. E é isso, estamos sendo aqui fomentando os conteúdos incríveis que a gente gera aqui no podcast. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês. E não quisendo discutir sobre comportamento, só chamar que a gente volta. A gente adora. Show Ixi, de tem, bola, tem papo para obrigada. render. Vamos lá. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.